Nós estamos no mês de conscientização sobre a saúde uterina, né, sobre os miomas uterinos. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a ginecologista Jaqueline Sulzbach. Bem-vinda. Muito obrigada, Lu. É sempre uma alegria estar aqui com vocês na TV Câmara, trazendo tanto assunto bacana, né? Tanto conhecimento para a população. Maio Roxo, doutora, é um mês de conscientização sobre a saúde uterina também, né? E a gente vai falar hoje sobre os miomas, que é tão comum, né? É muito comum. Nossa, os miomas, eles têm uma carga genética, mas a gente não tem como definir exatamente qual é a origem, né, do surgimento dos miomas. E eles podem afetar as mulheres na faixa etária de reprodução, né, entre os 30 e 50 anos, geralmente. E assim, a boa notícia é que eles não viram câncer. Então, são tumores benignos, são causados ali na região do músculo do útero e eles não causam câncer. Então, isso para a gente é muito bom. Tem alguns casos que a gente consegue acompanhar só com exames, tudo, e outros casos a gente precisa fazer cirurgia. Eu ia te perguntar o que é, mas você acabou de responder, são tumores, né? Tem tamanho, tem proporção, como é que funciona? Sim, eles têm as localizações, né? A gente tem que imaginar que o útero é como se fosse um biscoito recheado. Então, a gente tem a camada de dentro e a camada de fora. Então, eles podem estar localizados tanto na parte de dentro quanto na parte do meio e na parte externa do útero também. E, por vezes, eles também podem ser pediculados. Alguns casos, assim, eles podem ser um pouquinho maiores ou um pouquinho menores. Isso depende de cada mulher. Eles podem atingir até grandes proporções, 10 centímetros, 15 centímetros. E eles podem estar em quantidades variadas, tanto um mioma único ou múltiplos miomas, né, que a gente chama de útero miomatoso. Então, vai depender de cada mulher. Doutora, a senhora acaba de dizer que são benignos, que bom, mas tem sintomas, incomoda? Na grande maioria das pacientes, esses miomas são assintomáticos, ou seja, eles não trazem sintomas. Mas os sintomas, quando eles estão presentes, o principal é sangramento anormal. Então, aquele sangramento de menstruação que tinha um padrão X e ele aumentou de fluxo, ou a paciente nesses miomas volumosos, eles também podem dar peso na pelve, incontinência urinária, constipação, mas pelo tamanho dele, não porque ele é o causador desses sintomas, mas por conta do tamanho que causa compressão, causa aquele peso, um desconforto pélvico, que é bem característico. Pode atrapalhar na gravidez, se a pessoa quiser engravidar? Com certeza, principalmente naqueles miomas que são localizados na face interna do útero, que a gente chama de endométrio. E aí, como eles causam também mais sangramento, a gente pode sim se deparar com uma dificuldade em gestação ou uma dificuldade na manutenção da gestação. Então, essa paciente pode apresentar dificuldade em engravidar ou pode apresentar dificuldade para manter a gestação. Como é que é feito o tratamento, doutora? O tratamento ele pode ser o conservador, que a gente fala, ou pode ser também o tratamento cirúrgico. No tratamento conservador, a gente pode utilizar medicações, inclusive os famosos anticoncepcionais. A gente também pode utilizar o DIU hormonal. Por quê? Esses miomas, eles crescem na vigência de hormônio. Então, assim, nossa, doutora, mas eu vou colocar mais hormônio? Não, mas aí a gente causa um bloqueio no crescimento. Então, por isso que acomete as pacientes que estão na fase reprodutiva, aquelas pacientes que têm a ciclicidade, que menstruam todos os meses. Então, quando a gente usa esse tipo de medicação, a gente visa bloquear o eixo neuroendócrino dessa paciente. Se não é feito o tratamento, pode ocasionar algo pior lá na frente ou ela pode conviver com esses miomas o resto da vida? Se ela não tiver sintoma, se esses miomas não tiverem um tamanho muito aumentado ou não prejudicarem em nada no cotidiano da paciente, a gente conseguir fazer o tratamento conservador, a gente pode ir acompanhando essa paciente anualmente com a rotina ginecológica normal e ela vai conviver com esses miomas até o final da vida dela. Quais as dicas que você traz para essa mulherada que está acompanhando a nossa programação para que possa acompanhar a saúde, né? Sempre acompanhar com o ginecologista, sempre se cuidar, porque a nossa saúde ela não tem preço, a gente tem que se cuidar, fazer a nossa rotina ginecológica anual, fazer uma ultrassonografia transvaginal e se tiver dúvida, se tiver qualquer um desses sintomas que eu já citei, procura atendimento com o ginecologista para você ser acolhida e realmente acompanhar a sua saúde da forma que todas as mulheres merecem, né? Queria muito agradecer a sua participação. Muito Obrigada obrigada. a você, é sempre uma alegria estar aqui.